Fala aí, moçada, vamos agora à correção do exercício número 7. Nessa atividade eu tenho um gás que está num recipiente de volume constante, então o volume do gás não vai se alterar, o volume do recipiente, desculpa, a 0 graus Celsius. Então eu tenho aqui, nessa situação que eu vou chamar de situação 1, vamos colocar aqui, ó, situação 1, esse é o primeiro volume, aqui a gente vai colocar o que vai acontecer depois, o segundo volume. Então, na situação 1, nessa primeira situação, eu estou aqui cheio de gás, ó, tem bastante gás. E esses gases, eles têm os números de moléculas que estão ocupando eles aqui. Então, aqui está 100% do gás. Então, tem 100% de moléculas. Então, o meu N1 aqui, ele está ocupando o espaço todo. Então, o meu N1 aqui, que é o número de moléculas, que é da situação 1, vai ser de 100%. É isso que eu chamei, não escapou nada, situação inicial. E ele está numa pressão de 6 atm, essas moléculas estão se movendo, se batendo aqui dentro a uma pressão atmosférica de 6 atm. Deixando-se escapar 20% do gás, ó, abre-se aqui, o gás começa a escapar, então eu vou ficar com menos gases aqui dentro. Escapa-se 20% dos gases. Se eu tinha 100%, escapou 20%, então esse número de moléculas inicial não é mais de 100%. Agora, esse número inicial, nessa situação 2, ele é de 80%. Tá aí. Quando eu aqueci esse gás a 91 graus Celsius. Qual é a nova pressão? Então, ó, aqui ele estava a uma pressão, nessa situação 1, ele estava uma pressão de 6 atm, eu tinha um número de moléculas N1 que eu não conheço e ocupava esse espaço todo que é 100%, eu estava a uma temperatura aqui de 0 graus Celsius, que foi dado para a gente, e eu sei que esse volume é constante, não alterou. Quando escapou 20% de gases, eu passei a ter uma nova situação. Então, ó, qual foi a nova situação? Eu passei a quero saber qual é a nova pressão. Então, escapou os gases, sobrou mais espaço, a pressão será outra. Então, eu quero saber qual será a pressão. A temperatura estava 0 graus Celsius. Para escapar esses 20% de gás, a temperatura ela foi para 91 graus Celsius. E eu tenho um novo número agora de moléculas aqui, e esse novo número de moléculas é 80% do inicial, do N1. O que é então 80%? 80% é 80 dividido por 100, isso é 0,8 do N1. Então tá as duas situações. A fórmula que a gente relaciona tudo isso, a gente já viu, comentei no vídeo anterior, é essa daqui, ó. Eu vou escrever essa fórmula aqui para a primeira situação. A nossa pressão é de 6. O volume é constante, se mantém tanto igual na primeira quanto na segunda. O número de moléculas na primeira situação a gente chamou de N1. A constante universal dos gases é sempre igual para tudo. E a temperatura era de 0 graus Celsius, mas quando eu trabalho com gases eu sempre tenho que colocar ela em Kelvin. Então não esqueçam que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 273 Kelvin. Só lembrar a fórmula de conversão. Isso é a primeira situação nossa. Para a segunda situação eu vou usar a mesma fórmula, mesma coisa. O que eu tenho? Eu quero descobrir a pressão, o nosso volume é constante, se mantém igual, o número de moléculas não vai ser só N2. No caso, é a segunda situação, eu tenho um novo número de moléculas. Esse novo número de moléculas é 0,8 de N1. A nossa constante continua R e a temperatura foi para 91 graus Celsius. Mas como eu não posso deixar em graus Celsius, eu vou converter. Então vamos convertê-la. 91 graus Celsius é só somar 273 para pegar o resultado em Kelvin. Então vai dar 364 Kelvin. Essa é a segunda situação.
Aí você deve estar se perguntando, eu quero descobrir o P, e o que eu faço agora, professor? Pessoal, quando você tem duas equações, você pode isolar e substituir na outra. Você pode somar uma equação com a outra, dividir uma com a outra, multiplicar uma com a outra. Eu sugiro que vocês peguem essa primeira equação e divida com a segunda. Olha o que acontece, como fica mais fácil essa divisão. A primeira é 6 vezes V é igual a N1 vezes R vezes 273. Esse é o nosso sistema. Aqui eu tenho P vezes V, que é igual a 0,8 de N1 vezes R vezes 364. Quando eu dividir aqui, ó, se eu for fazer uma divisão da primeira com a segunda, eu estou falando em dividir porque eu consigo cancelar aqui, ó, fica mais fácil. Como o volume é igual sempre antes e depois, porque ele é constante, eu também consigo cancelar. O N1 eu também consigo cancelar. Olha quem sobra. Vai ficar 6 sobre P é igual a 273 sobre 0,8 vezes 364. Se você multiplicar isso aqui em x, primeiro multiplica esse valor e depois faz em x, você vai encontrar o nosso P como sendo 6,4 atm. Então, quando escaparam 20% desses gases, escapou-se 20% das moléculas. E aí sobrou mais espaço, essas moléculas aumentou-se a pressão dela e ela foi para 6,4 atm.